e ainda vacinamos uma geração contra o Evangelho quando deixamos de viver no padrão que Deus estabeleceu. Então, o que a gente precisa entender é o quão importante e valiosa é a santidade. Uma vez eu estava pregando e falei, gente, imagine que santidade é o seu maior patrimônio. Todo dia alguém falou, não, pastor, meu maior patrimônio é Deus. Falei, pois é, e sem santidade você não vai ver a Deus. Eu falei, então não desconecte uma coisa da outra. Quando eu era garoto, alguém me fez uma pergunta. Eu lembro de um amigo, eu era ainda adolescente, ele já era parte do grupo dos jovens. E um dia nós estávamos conversando e ele falou para mim, você venderia o seu dedo mindinho da mão esquerda por $1 milhão? Eu falei, de jeito nenhum. E mesmo morando no Brasil, a conta que ele fez foi em dólar na época. Eu falei, de jeito nenhum. Aí ele falou, mas é o dedo mindinho, o que você menos usa, da mão esquerda, você é destro. Eu falei, mas não venderia por $1 milhão. Ele falou, e por 10? Eu falei, para antes que eu aceite. Mas ele falou, se o seu dedo mindinho vale tudo isso, quanto é que vale a mão toda? Ele disse, quanto é que vale a mão direita? Eu falei para ele, não estou entendendo para onde vai essa conversa. Ele falou, não, eu te explico. É que Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta e arranca de você, mas não peca. Ele está dizendo, se sua mão vale tanto, quanto é que vale a santidade de Deus na sua vida? Porque Jesus está dizendo que ela vale mais do que sua mão. E de repente, na minha cabeça de garoto, aquilo foi uma forma de começar a mensurar o valor de algo que eu não conseguia valorizar. Se você entender a perspectiva bíblica correta do que é santidade, ela não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Por exemplo, João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou como diz a Nova Versão Internacional, me revelarei a ele. Ele está dizendo, se você me leva a sério, e nós precisamos entender que a definição bíblica de pecado é a quebra da lei. Então, o que é a obediência é justamente o oposto. Embora a santidade não se limite à mera obediência, não dá para excluí-la da expressão de santidade. Jesus está dizendo, se você guardar os meus mandamentos, eu vou me revelar a você. Eu também o amarei. Esse eu também o amarei não significa que ele não ama o pecador ou que ele não ama todos, mas ele está dizendo, no mesmo nível da sua paixão e entrega por mim, eu também vou me manifestar a você, virei na sua direção. Se nós entendemos santidade como uma ponte para a intimidade com o Senhor, e entendemos que o pecado, que é a quebra da santidade, na verdade nos rouba dele, as coisas começam a mudar. Quando Adão pecou, qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Deus não pergunta para Adão, o que é que você fez? A pergunta de Deus para Adão lá em Gênesis é, aonde você está? O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, o problema, Adão, não é o que você fez, o problema é que é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. O que Deus mais anseia desde o início da criação do homem é ter intimidade. E nós não vamos viver isso sem entender, compreender e praticar santidade. Agora, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, algo parecido com a ótica de Jesus, nos fazer enxergar onde santidade vai nos levar. Ele diz o seguinte, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É depois de fazer essas afirmações, que no versículo 1 do capítulo 7, que é uma continuação, ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são as promessas? Habitarei no meio deles, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, serei o seu pai, eles me serão filhas. E diz, tendo promessas como essas, que são condicionais, porque ele diz, por isso, separai-vos, não toquem coisas impuras. Deus está dizendo, senão eu não vou poder manifestar minha presença no meio de vocês. Essa mensagem está em toda a Bíblia, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Muitas vezes nós estamos querendo ver a ação de Deus só com oração, clamor e fé. E às vezes que ele tem coisas impedindo Deus de agir na sua vida, que precisam ser ajustadas primeiro, para que ele possa fazer maravilhas depois. Então o anseio de Deus é, eu quero me revelar, eu quero que vocês desfrutem a minha presença, eu quero que vocês experimentem aquilo que eu posso fazer, mas para isso, nós precisamos andar nesse lugar. Agora, se eu e você acreditamos
que nós vamos viver santidade só no esforço e na decisão, nós também não vamos muito longe. O que nós precisamos entender e acreditar é que há uma graça da parte de Deus, à minha e à sua disposição, para que a gente possa viver nesse lugar. Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Até para ser santo você precisa de Jesus. Até para continuar com Jesus, a vida cristã, você precisa depender dele sempre. Não existe esse negócio de, bom, para entrar foi pela graça, e agora é na força do braço. Nós precisamos acreditar, há uma graça para vencer. Hebreus capítulo 4 diz, acheguemo-nos, portanto, com confiança, com ousadia, ao trono da graça. Eu gosto dessa ideia, o trono da graça. Porque a palavra trono, na Bíblia, quase sempre está ligada a juízo. O que era o trono? A cadeira dos reis ou governantes. Mas não é a cadeira que ele sentava para comer. Era a cadeira que ele sentava nas audiências públicas, quando ele ia julgar alguém. Isso desde a antiguidade. Quem julga ficava sentado, quem está sendo julgado de pé. Quando o Jetro fala com Moisés, era isso. Moisés passava o dia sentado, o povo de pé. A ideia de trono era juízo, mas o autor de Hebreus usa a expressão, é um trono da graça. Você não vai aproximar do trono para ser julgado. Você vai aproximar para ser socorrido. E diz, acheguemos-nos ao trono da graça, para encontrar em ocasião oportuna socorro, misericórdia, livramento. Mas pensa comigo, a maioria de nós associa a palavra graça a um pecado cometido apenas. É lógico, quando nós chegamos a Jesus, foi assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando a Bíblia está falando do trono da graça, não é uma graça que vem só como remédio do pecado já cometido. É uma graça para não pecar. É para encontrar o socorro. Mas a maioria de nós não desenvolve esse nível de relacionamento. Até por falta de foco, de entendimento. A oração que Jesus nos ensinou, e nós apelidamos do Pai Nosso, ainda que a gente saiba que não é para ser repetida apenas, ela nos dá um formato, um padrão de oração que ele esperava. E a gente sabe que é uma oração diária. O que para mim é óbvio quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã? Amanhã eu peço de novo. E depois da manhã eu oro outra vez. Agora, nessa mesma oração que se faz todo dia, ele nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é o nosso problema? O problema é que pão a gente pede todo dia, livramento de tentação não. A maioria dos crentes só vai orar pela tentação depois que sucumbiu a ela para consertar. E não para abortar o processo, não para se antecipar ao mal. E algo que nós precisamos entender é, a santidade é o nosso maior patrimônio, é algo valioso, mas para vivê-la, nós precisamos entender que há uma responsabilidade nossa. O trono da graça está lá para nos socorrer, mas é a gente que se chega. Não é o trono que corre atrás de você todo dia, dizendo, estou aqui para te socorrer. Você se aproxima dele. Paulo diz, aperfeiçoando a nossa santidade. Esse é outro entendimento que muitos crentes não têm. Muita gente pensa em santificação só como aquilo que aconteceu no dia da conversão. Isso não deixa de ser parte da obra de santificação. Paulo escrevendo, diz em 1 Coríntios 6, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Aconteceu? Aconteceu. Tempo passado? Sim. Aconteceu tudo? Não. Quando você teve o seu encontro com Cristo e disse, estou zerando sua vida, limpando você daqui para trás e daqui para frente, você vai cooperar comigo. Há um aperfeiçoamento da santidade. Eu contei na reunião anterior, eu vou falar aqui. Eu ainda me lembro, meu pai já está com o Senhor já há muitos anos, mas ele serviu no ministério e como pregador me marcou. Eu me lembro um dia na adolescência, está ouvindo ele pregar, e ele cita Isaías 1,18. Naquele dia, quando ele cita Isaías 1,18, que diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos, né, como a neve ou como a pura lã. Eu lembro meu pai falando do carmesim e da escarlate como tintura de tecido, que de fato era. E para você ter uma ideia, se tem gente aqui do norte que vai entender melhor, imagina um açaí puro derramado na camiseta branca. O escarlate carmesim era pior do que isso. Então Deus está dando uma ilustração que todo mundo entende. Ele diz, eu os tornarei brancos como a neve. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem pecado, sujeira na sua vida que eu não possa tirar ou limpar. E nós precisamos acreditar que a maior expressão do sobrenatural é o poder de Deus de trazer salvação, mudança de vida e transformação para cada um de nós. Nós não podemos ser parte de uma geração que crê no milagre de cura, e não estou dizendo para não crer, que crê na provisão, mas não crê para a santificação. Agora, eu lembro que meu pai dava esse exemplo, e isso me marcou.
Ele diz, o que é a neve? A neve é algo que cai do céu para a terra. Vem do alto até nós. Ele diz, esse é o primeiro nível de santificação que nós experimentamos em Cristo. Não fazemos por merecer. A gente simplesmente crê e algo nos é imputado. Mas ele dizia, Deus não deu dois exemplos à toa, porque tem um segundo momento. Ele diz, a segunda comparação não é a neve, é a lã. E a lã na ovelha é algo que brota de dentro para fora. É a natureza da ovelha dominando e transbordando aquilo que é mera consequência. Há um lugar onde eu e você nos permitimos ser tão dominados pela natureza de Deus, que a gente começa a transbordar santidade, além daquela que recebemos do alto. E a nossa responsabilidade de aperfeiçoar a santidade, ela é nossa. Deus colocou tudo à disposição, mas a responsabilidade é nossa. Outro elemento importante, ele fala aqui de algo bom que a gente tem que chegar tendo tais promessas. Então a gente sempre tem que ver a boa consequência de andar em santidade. Mas a gente nunca pode esquecer. A consequência é ruim de não andar. E diz, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. No passado, a mensagem de santidade ela já foi pesada e legalista. Eu lembro de lugares onde a mensagem que o povo ouvia é, Deus vai pesar a mão. A hora que você precisar fora da linha, Ele vai acabar com a sua raça. E era o tempo todo medo, medo, medo. Aí alguns crentes acharam que o remédio de sair de um extremo era ir para outro. E eles estão pregando uma graça que eu não consigo entender. Parece que o Deus do Velho Testamento para o Novo se converteu. Parece que ele era mal, ruim, agora ele ficou bom. Irmão, deixa eu dizer, Deus não muda. Seus valores não mudam. O que mudou foi a progressão da revelação dele, mas ele e os seus valores são os mesmos. Agora, nós precisamos entender o que de fato é graça. Graça não é uma complacência de Deus olhando o pecador e dizer, pois é, nem eu consigo mudar a sua vida, então vou sentar do seu lado, chorar e dizer, eu te entendo. Nós precisamos crer, querido, que há uma provisão sobrenatural para andar em santidade. Porque os crentes tratam a tentação como se ela fosse sobrenatural. Outro dia eu estava falando com um e falou, pastor, é um demônio que me tenta, o senhor não tem noção. O negócio é sobrenatural. Eu falei, não é não. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. O crente gosta de botar adesivo Deus é fiel quando troca de carro, para dizer, agora estou por cima. Irmão, lembra que Deus é fiel na hora que você estiver sendo tentado. Sabe o que ele está dizendo? Eu não te deixei sozinho nessa luta. Eu não te abandonei, eu estou do seu lado. Eu não vou deixar que nada maior do que suas forças te tente. Então a tentação ela não é sobrenatural. Não, pastor, mas a Bíblia chama o diabo de tentador, sim. E também diz lá em Tiago que cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. O que o tentador faz é explorar o seu desejo. Mas a tentação é humana. Agora, o que é sobrenatural? Não é a tentação. A Bíblia diz, e junto com aquela tentação que ele não desce além das forças, ele vai prover o escape. O escape é sobrenatural. Amém. O socorro para vencer a tentação é sobrenatural. Mas a gente está crendo inverso. A gente está crendo que a tentação é sobrenatural e o escape é natural. E aí nós não vamos vencer essa guerra nunca. Se você não tiver o entendimento correto, você não vai ter a fé correta e não vai ter os resultados corretos. É possível viver em santidade progressiva, senão a Bíblia não diria para aperfeiçoá-lo. Agora, é possível viver isso só no esforço seu? Não. Mas há uma graça da qual você pode depender. E se a gente não entender essas coisas e permanecermos num lugar de tolerância às pequenas impurezas, a gente vai comprometer muito daquilo que Deus tem.